Estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 12ª aula de espanhol. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 11, e aí assista a aula 11 antes de assistir a aula de hoje, para poder não perder a sequência das nossas aulas, ok? Hoje nós vamos dar continuidade, aos verbos irregulares da aula passada, que era os verbos irregulares 1. E hoje nós vamos falar dos verbos irregulares 2, no tempo do presente, tá? Então vamos aí. Aqui nós temos os pronomes yo, tu, él, nosotros, vosotros, ellos, né? No caso do ele, nós temos outros pronomes, mas ali ele está simbolizando, ele está representando a terceira pessoa. Só que para que a gente saiba que ali é a terceira pessoa, então não precisa colocar todos os pronomes. E no caso dos ellos também, que tem outros pronomes que pode pôr ali, mas eu estou pondo um só para representar ali a terceira pessoa do plural, ok? Bom, então hoje nós vamos falar agora sobre os verbos irregulares 2 e começando aí com o verbo pedir, que é o verbo pedir, Olha o que vai acontecer. Logo na primeira conjugação aí, o E do pedir acabou mudando, para I. Então, o E saiu e entrou o I. Isso acontece muito com essas palavras que terminam em ir, que não são tão grandes, e que tem esse E. Então, aí a hora de conjugar, o E sai e entra o I. Então, nesse caso, guarda esse tipo, tá? Eu vou chamar ele de tipo 1. Para depois, no final ainda dessa aula, a gente ver quais verbos seguem esse tipo, tá? Então, eu estou enumerando em 1, 2, 3, 4 os verbos para depois você saber o tipo deles na hora de ver quais outros verbos se conjuga dessa mesma forma. Então, yo pido, pides, pide, pedimos, pedis, piden. Então, ali a parte do final, o, es, e, imus, is, en, mantém. O que acontece é só a mudança ali do e. E no caso, nosotros e vosotros, eles ficam intactos sem mudar, assim como a regra regular dos verbos no presente. Bom, o próximo verbo é corregir, que é o corrigir, Acontece a mesma coisa, o e, ele muda para I, e além disso esse G ele muda para J na hora da primeira pessoa. Então, por causa do som, rir, corrigir. Então, se eu mantesse o G ali, ia ficar corrigo, e não é corrijo, ok? As demais pessoas continuam perdendo esse E para o I, no exceto nosotros e vosotros, que mantém intacto a forma regular, e o J ele volta para G, de novo. Então, olha lá, corriges, corrige, corregimos, corregis e corrigem, ok? O outro verbo é o verbo terminado com uir, concluir, terminar, concluir. Esses verbos, olha o que acontece com eles. Esse uyo, esse uir vira uy, e aí a terminação normal, tá? Então, por exemplo, yo concluyo, tu concluyes, él concluye. Aí depois o nosotros e vosotros mantém igual, concluímos, concluís e concluyen, volta de novo para o Y. Então, sempre que terminar com esse uir, nós temos esse Y entrando em ação. Mas tome cuidado, porque esse uir, ele tem que sair o som. Então, concluir, tem que sair esse som de U, I e o R, Porque se não sair, como por exemplo no seguir, ele só fez um som de um G, G, e depois IR, ir. Porém, a escrita também é U e R. Mas nesse caso, quando o U não sai no som, isso do Y aparecer aí não acontece, tá? Então, a única coisa que vai acontecer é o E que vai perder o som e vai passar para I. Exatamente por também terminar com esse IR e também ter esse E. Então, yo sigo, sigues,
sigue. Aí o nosotros e vosotros mantém, né, a conjugação regular e depois mantém, volta aí o ir aparecer de novo. Então seguimos, seguis e sigam. Bom, vamos para os outros verbos. Agora o tipo 5, né? Produzir, que é produzir. Termina com sir. O que nós vamos fazer? Nesse tipo de caso vai sair usco. Esse usir vai virar usco. Ele muda da primeira pessoa. Então, yo produzco. Mas os demais, a conjugação é normal, tá? Então, tú produces, él produce, nosotros producimos, vosotros producís, ellos producen. Ok? Então, a partir do tu, a conjugação é normal, ok? E só o yo ali que dá uma chacoalhada, produzco, tá? Isso acontece com os que terminam em ser também. Por exemplo, conocer, né? Que é conhecer. Também vai ficar com esse, só que ao invés de ser usco, vai ser osco. Por quê? Porque o usir, né? Ele tem esse usir, então esse u mantém lá. E no caso do o ser, o o mantém também, tá? Então, conosco. E aí o restante é igual, né? Conoces, conoce, conocemos, conoceis e conocem, que é da forma regular, ok? Então, terminou em ser ou sir, nós já sabemos que na primeira pessoa o yo vai ter um z, um c e um o, para poder fechar aí a conjugação. O próximo verbo, tipo 7, que é o proteger, tá? O proteger é proteger. O que vai acontecer é aquela questão do G vira J, tá? Na primeira pessoa e nas demais voltar o G de novo. Então, yo protejo, proteges, protege, protegemos, protegeis e protegem. Então, as demais, a partir do tu, é a conjugação regular normal. Dirigir também, né, que é dirigir, terminou com rir. Então esse G na primeira pessoa vai virar J e nas demais vai voltar para o G. Então dirijo, diriges, dirige, dirigimos, dirigis e dirigem. Então esse negócio do G virar J é na primeira pessoa exatamente porque se você mantesse esse G ia ficar protego, dirigo e não existe, né? É protejo e dirijo. E aí nas demais volta para o G, porque o G daí consegue fazer esse som de r. Proteges, diriges, protege, dirige, protegemos, dirigimos, protegeis, dirigis, protegem, dirigem. Então, daí o G volta na sua posição normal. Mas na primeira pessoa, o G vira J, ok? Então, como eu falei, nós vamos você pegou lá os tipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nós vamos usar ele agora para a gente saber quais verbos a gente também pode conjugar da mesma maneira. Então, no tipo 1 nós temos medir, reír, repetir, servir, vestir, impedir, sonreír. No tipo 2 nós temos colegir, elegir, regir, reelegir, surgir. No tipo 3, nós temos huir, atribuir, construir, constituir, destruir, diminuir, distribuir e excluir, retribuir, substituir, né? No tipo 4, nós temos conseguir, perseguir, prosseguir, resseguir, subseguir, né? No tipo 5, agradecer, aparecer, crecer, empobrecer, envejecer, favorecer, nacer, obedecer, ofrecer, padecer, parecer, permanecer e pertenecer. No tipo 6, conducir, deducir, induzir, introduzir, seducir. No tipo 7, correr, emerger. E no tipo 8, exigir, fingir, restringir, rugir, sumergir, ungir.
e urgir, ok? Então nós temos todos os tipos aí tem alguns exemplos, né, dos verbos que podem ser conjugados da mesma maneira. Então você volta o vídeo lá, vê lá qual que é o tipo 1 que eu coloquei, vê quais verbos, anota no caderno os verbos que conjuga da mesma forma, e assim faz para os outros, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7 e tipo 8, ok? Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, e se você quiser assistir a próxima aula é só clicar na aula 13 aí no quadradinho. E se você ainda não se inscreveu, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito se inscreva, e fica a par de toda a nossa aula, de todos os nossos vídeos, ok? E assim você vai estar ajudando o nosso canal sempre a se manter aqui. Um abraço, Deus abençoe, bons estudos e tchau, tchau!